Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de redação da professora Clébia e hoje nós vamos recapitular pontos importantes para dar o pontapé inicial na redação. Clébia, mas eu já tenho experiência com escrita, Clébia, já estou praticando. Veja, às vezes é bom a gente dar uma retomada em alguns aspectos estruturais e organizacionais da redação para que a gente continue pensando que escrever, além de ter conteúdo, é técnica. E essas questões técnicas e estruturais não está só relacionada à redação dissertativa argumentativa para o Enem. Se você pensar direitinho, todos os gêneros que nos rodeiam, que fazem parte das nossas interações sociocomunicativas, não é chique, né? Eu vou dizer de novo. Interações sociocomunicativas, que são as interações sociais que nós fazemos através dos veículos de comunicação, desculpa, que estão à nossa disposição. E na maioria dos casos, nós, pessoas alfabetizadas e letradas, nós fazemos uma leitura de mundo também a partir dos textos verbais e dos não verbais também. Então, às vezes, é preciso a gente dar uma retomada, fazer uma revisão das estruturas básicas para a gente começar a escrever, tá? E na aula de hoje, deixa eu dizer para vocês o que é que a gente vai ter na nossa aula. Hoje nós vamos rever a estrutura básica da redação do Enem, que pede uma redação das tipologias dissertativo, argumentativo, e às vezes é por isso que alguns estudantes têm uma certa dificuldade, porque nós estamos tratando de um gênero e estamos tratando de duas tipologias diferentes. Dissertar é diferente de argumentar. E só para a gente fazer uma revisãozinha aí na sua cabeça, para ficar bem claro, como eu poderia separar dissertar de argumentar? A dissertação, na tua redação que você faz para o Enem, para o vestibular, ou seja, para qualquer que seja a seleção, você precisa dissertar e argumentar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: tem alguns vestibulares e alguns concursos públicos, por exemplo, que não pede texto dissertativo argumentativo, pede apenas redação argumentativa. Por isso que às vezes é bom a gente fazer essa revisão do que é que eu estou fazendo na minha redação. Eu estou escrevendo só de forma técnica, usando modelos, ou eu estou de fato aprendendo a escrever? Com a professora Clébia, você aprende a escrever. Então, estrutura básica para redação, né, baseada nessas duas tipologias, meus amores, vejam bem, dissertar é vai estar relacionado a toda informação que você colocar na sua redação, certo? Toda informação, eu estou escrevendo à mão aqui com o mouse, por isso que está ficando que eu estou aqui com uma tremedeira, mas não é não, tá? É como se tudo que eu colocasse de informação na minha redação fosse a dissertação. Só que não adianta eu trazer informações para o meu texto, que no caso são os repertórios que eu trago, e não fazer uma argumentação sobre isso. Então, a argumentação são as ideias e reflexões que eu faço a respeito dessas informações que eu trago para a minha redação. É como se eu estivesse colocando um repertório e trazendo as minhas ideias para relacionar esse repertório ao tema da minha redação. Por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. E a informação que você traz é que ainda existe no Brasil, segundo o IBGE, trabalho escravo e infantil. E aí vem a sua reflexão sobre o tema. Com base nesses dados, é importante verificar que os direitos das crianças e dos adolescentes não estão sendo respeitados. Então, dissertar é trazer informações para a redação e argumentar é refletir sobre elas e relacioná-las ao tema, tá? Quando vocês estiverem na faculdade, os professores vão pedir outros gêneros, como resenha crítica, resumo científico, mas geralmente esses gêneros vocês vão ter que usar essas duas tipologias, dissertar
e argumentar. E quando eu estiver na faculdade, Clébia, vai ser desse mesmo jeito, eu trago informações científicas e faço uma reflexão sobre elas e relaciono ao tema que eu estou escrevendo? Sim! Por isso que aqui eu vou ensinar você a escrever de verdade, para você ter noção do que você está fazendo. Depois a gente vai dar uma revisada na organização dos parágrafos e na introdução, baseando-se em um modelo não, em uma redação que atingiu nota máxima de um candidato 2024. E nós também vamos revisar a organização dos desenvolvimentos. A parte final da nossa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho de repertório para mais um tema sobre infância, tá? Esse tema logo logo vai estar na plataforma para você enviar e fazer uma redação arretada, baseada nos repertórios que nós vamos mostrar aqui, nos repertórios que você já dispõe e naqueles que você vai pesquisar. E só lembrando que fazer pesquisa para escrever redação não é errado, se você está começando a praticar. Errado vai ser você escrever sem ter fundamentação, sem ter como dissertar. Claro que quando estiver se aproximando da prova, quando você realmente for um candidato valendo e for fazer o Enem, 3 meses antes você começa a escrever sem nenhum tipo de consulta. Mas realizar a consulta e realizar pesquisas, não é copiar texto da internet, não, viu? Mas realizar pesquisas te oferece a possibilidade de ampliar o teu repertório sociocultural. Vamos lá, papel e caneta para você anotar tudo que a gente vai mostrar nessa aula e, na sequência, nós vamos para uma revisão dos elementos básicos para uma introdução, tá? Vamos lembrar que a introdução é uma das partes mais importantes da minha redação. A introdução não pode ser o maior, desculpa, parágrafo do seu texto. Então, como a gente já falou aqui várias vezes, tente organizar a sua introdução entre 6 e 7 linhas, dividindo tudo isso em 3 períodos, que a gente vai mostrar na prática daqui a pouquinho, tá? Vamos lembrar que, se eu estou dissertando e argumentando, toda redação precisa apresentar um contexto. Clébia, o que é o contexto? É aquilo que eu já mostrei a vocês, que é dividir a minha introdução em 3 partes. Eu vou contextualizar, eu vou atualizar e eu vou trazer a minha tese. E dentro da minha tese, eu vou apresentar situações, problema relacionadas ao tema, certo? Então, o que é contextualização? Lembra que agora eu acabei de mostrar o que era argumentar e dissertar. Argumentar é reflexão das ideias que eu trouxe para dentro do meu texto. E dissertar são os contextos, são os repertórios, são as informações que eu vou trazer para dentro da minha redação. Lembrando que isso não vai ser somente na introdução, tá? Em todos os seus 3 primeiros parágrafos, você vai precisar dissertar. Porque o texto é dissertativo e argumentativo, então tem que ter um equilíbrio entre essas duas tipologias, na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e até na conclusão. Porque quando você escolhe na conclusão o seu agente e você coloca isso de forma correta, você também está trazendo um repertório, ou seja, uma dissertação para dentro da tua redação. Para não fazer muita confusão, peraí. Contextualizar, Clébia, é a mesma coisa de apresentar um repertório? Sim. Contextualizar na introdução, Clébia, é a mesma coisa que dissertar? Sim. Então, a gente está partindo de 3 aspectos diferentes do pensamento científico, mas que, no fim das contas, é o mesmo. Eu contextualizo quando eu escolho um conhecimento científico para trazer para a minha redação. E quando eu escolho esse conhecimento, eu estou dissertando. Então, lembre-se, todo parágrafo da sua redação precisa dissertar e argumentar. Vamos recapitular: dissertar é trazer informações científicas para dentro do meu texto e argumentar é refletir sobre essa informação associando ao tema. Depois, na introdução, a gente não precisa esquecer que a gente precisa mostrar a tese, certo? Com clareza. Ou seja,
A tese, alguns professores chamam tese um, tese 2. Eu já falei para vocês aqui que eu prefiro nomear com. Anota aí, tá? A gente já falou disso aqui várias vezes. Anote aí. A gente vai chamar de situação. Vamos lá. Situação, um hífenzinho, problema, um, e situação, problema, dois. Vamos supor que eu vou trabalhar vou trabalhar o tema combate ao trabalho infantil no Brasil. Quando eu faço a minha apresentação na introdução, a minha contextualização, que pode ser, por exemplo, os dados do IBGE que mostra que esse tipo de trabalho ainda existe no Brasil, eu posso também, no final da minha introdução, dizer por que o trabalho infantil continua no Brasil. Quando eu faço essa pergunta, eu estou automaticamente escolhendo as minhas duas situações problema para minha introdução. Eu posso dizer que o trabalho infantil no Brasil acontece por negligência, né, das esferas governamentais e pela falta de educação, tá? Vamos supor que essas sejam as minhas duas situações problema. Quando eu defino os meus pontos de vista, eu estou definindo a minha tese. Mas tem professores que, ao invés de chamar situações problema, chama tese um e tese 2. Não tem problema, porque a gente chega no mesmo objetivo, tá? Outra coisa, para ensinar, assim, iniciar a tua introdução ou qualquer desenvolvimento, eu tenho visto muitos estudantes usando algumas frases genéricas, certo? Desde os primórdios da humanidade, é de conhecimento geral, e esqueça, tá? Principalmente é de conhecimento geral. Porque se nós estamos discutindo um tema através de uma redação dissertativa argumentativa, é porque o tema precisa ser discutido, então não é de conhecimento geral. Esqueça, pare com isso, abomine isso da sua vida, tá? É uma revisão, a gente vai passar por todas as etapas da construção do texto. Agora, a gente vai fazer essa análise da construção da introdução para fazer uma revisão, tá? Uma revisãozinha na sua cabeça e para que você veja de forma prática essa organização. Só lembrando, como é a organização a partir da técnica da professora Clébia, que é uma técnica muito eficiente e que tem ajudado muitos estudantes. Eu estou muito com boa autoestima hoje, né? Como é que a professora organiza? Ela organiza a introdução da seguinte forma: ela pede para todos os estudantes, ela não, eu, né? Eu peço para todos os estudantes dividir a introdução em três partes, beleza? A primeira parte eu vou chamar de contextualização. O que é contextualizar? É quando eu trago uma informação de qualquer área científica, é quando eu apresento um repertório, e esse repertório precisa ser validado, consistente e ter relação com o tema. Viu? Se não vem com aqueles repertórios decorados, repertório coringa, que tu tá falando de criança e tu trouxe uma citação de sei lá quem, que não tem nada a ver com criança, não tem nada a ver com pesquisas sobre a infância, tá bom? Segundo, eu vou atualizar. Atualizar é a relação desse repertório que eu trouxe com a atualidade e com o tema. Deixa eu só te mostrar agora, porque a gente precisa dessas orientações científicas. A contextualização é o que a gente chama de dissertar. Quando eu estou contextualizando, eu estou dissertando. E quando eu estou atualizando, eu estou refletindo e estou automaticamente argumentando. Certo? Clébia, essa vai ser uma organização de pensamento em todos os meus parágrafos? Sim. Eu já disse para vocês que nós estamos construindo um texto dissertativo argumentativo. Eu tenho 4 parágrafos. Nos 4, eu preciso mostrar para a banca que eu sei dissertar e argumentar, dissertar e argumentar, dissertar e argumentar, dissertar e argumentar. Olha, para ficar mais simples,
Dissertar e argumentar é aquela fofoca que tu passa pelo WhatsApp. Tu conta, menina, olha, eu tenho um negócio para te contar. Tu sabia que fulana se agarrou com cicrano e disse pro namorado que estava em casa dormindo e todo mundo viu? Isso é o argumento. Mas a gente só vai acreditar na fofoca se tu mandar os prints. Logo o interlocutor vai dizer: mulher, manda os prints, tem alguma coisa, alguém tirou uma foto, aí a pessoa vai dizer: menina, tem até vídeo deles dançando na frente do palco. Vou mandar para tu. Quando você manda a prova cabal, a prova consistente, você está mostrando a prova de que aquilo existe. É justamente quando você no texto, eu não sei se ficou uma comparação legal, não, vice, mas é justamente quando no texto você traz informações consistentes e argumenta sobre elas. Ou quando você argumenta e traz informações consistentes. É mais ou menos esse tipo de relação. Então, na terceira parte da minha introdução, eu vou apresentar as situações problema. Logo, eu estou fazendo a minha tese, certo? Para você saber exatamente como escolher situações, problemas bem legal assim, que vai dar certo, você olha para o tema, certo? Tema. Vamos supor que o tema é, sei lá, o tema da semana é, o tema da semana é como vou viver sem a escola. Eu sei que muita gente fica doido para sair da escola. Vamos supor que o tema é esse, certo? Não, aqui não vai dar. Peraí, meu exemplo está péssimo. Vamos supor que o tema, vamos continuar falando do mesmo tema. O tema seja é, trabalho infantil. Trabalho infantil é um problema? É. Então pergunte para você mesmo por que esse problema existe. Responda essa pergunta com duas situações. Por que esse problema existe? Existe porque ainda falta uma boa distribuição de renda no Brasil e existe porque muitas crianças ainda não têm acesso à escola. Pronto. Eu já tenho as minhas duas situações problema para minha introdução. Bora agora dar uma olhada numa introdução de uma redação que a banca tirou, a banca, desculpa, atribuiu 1.000. Essa redação, essa introdução é a introdução de uma redação de 2024, em que o tema pedia para que o candidato falasse dos caminhos para a valorização da cultura africana no Brasil. Ó, tu vai falar de cultura africana? Então não me vem com autores que não tenham nada a ver com a África, nem pesquise nada sobre isso. Tu vai falar sobre infância? Então não me venha, dentro da redação, trazer, dissertar com objetos, né, dentro do mundo científico a gente chama objetos, com informações que não estejam relacionadas com o tema. A banca, desde o ano passado, está de olho nos repertórios pré-fabricados, que o Enem chama de repertórios de bolso. E alguns professores charlatões chamam de repertório coringa. Eu chamo de repertório funcional quando você separa esses repertórios por eixos, tá? Bora lá. Acho que vocês perceberam que eu tentei aí, né, nas cores que eu usei e nas tonalidades, separar em três partes. Kleber, mas eu coloquei muita informação na minha introdução, eu não consegui separar em três partes. Eu só consegui fazer isso em quatro partes. Tudo bem? Tudo bem. Desde que você organize dentro daqueles três pensamentos: contextualizar, atualizar e apresentar as situações, problemas, certo? Olha como esta candidata, porque é uma candidata, ela começou a introdução dela. Ela pensou: o que veio na minha cabeça para contextualizar foi um filme. Ótimo. Mas se na hora o que vem na tua cabeça é um trecho de música, ótimo também.
Mas pode ser que o que vem na tua cabeça relacionado ao tema é uma fofoca que aconteceu no Brasil? Pode também. Ah, mas o que veio na minha cabeça foi uma citação que eu escutei de um autor, mas eu não lembro exatamente o que esse autor disse, como ele disse. Se você não lembra exatamente, diga com as suas palavras. Isso se chama citação indireta, que é quando você interpreta o que o autor disse e fala à sua maneira. E aí essa candidata pensou, né? Depois eu vou fazer minha atualização com esse repertório e depois eu vou apresentar as minhas situações, problemas. Se você quiser anotar alguma coisa, vai anotando aí, tá? Porque eu sei que às vezes só ficar lendo, a professora falando e tal, cansa. Qualquer coisa, tu dá uma pausa, toma um café, bebe uma aguinha, vou fazer isso agora. Molha a garganta, viu? Só a garganta, o nariz não, porque eu derramei até água no nariz. E volta para cá para a aula, tá? Vamos lá. A candidata resolveu usar um filme. Não foi qualquer filme, foi o filme Pantera Negra. Clébia, Pantera Negra, quando eu falo assim, eu lembro do super-herói que é negro, que é preto. Olha aí, um super-herói negro, ou seja, a menina aqui, a candidata, já começou muito bem, porque ela já começou fazendo uma dissertação adequada para o tema. Já pensou se ela começasse aqui no filme da Barbie? Mesmo que tenha algum caso que fale sobre cultura africana, esse tipo de informação que ela trouxe dialoga muito mais, é muito mais coerente com o tema da redação. Mas não é só colocar a obra, não, tá? Ela explicou. O filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia mundial. Olha, cinematografia poderia ser substituída do cinema mundial. Mas cinematografia significa o conjunto de obras filmográficas. Eu já trouxe outra palavra que talvez, não sei se todo mundo conhece, desculpa. Cinematografia é como se fosse a catalogação dos principais filmes mundiais. Eu gosto muito de usar essa palavra, assim também como eu gosto de começar a redação, quando é para falar sobre filme, dizendo assim, ó. O filme Pantera Negra, eu poderia, e acho que os meus estudantes deveriam mudar isso, começando assim. A obra fílmica Kleber, a obra fílmica, que bonito, porque a gente leva o cinema, né, para um universo assim de superioridade, porque é uma obra, né? Não é só cinema, é uma obra cinematográfica. Então, a obra fílmica, eu queria que vocês observassem também que essa candidata, para falar o tema, o título da obra, ela usou aspas. Por quê? Porque é importante aspiar todo título que você colocar na sua redação. Kleber, mas eu comecei com uma poesia. Desculpa. Eu devo aspiar também? Também. Eu comecei com um título de livro, aspas. Eu comecei falando de um programa de televisão, aspas. Eu coloquei falando de uma música, aspas. Toda vez que você citar um título de obra cultural, aspas, tá? Então, o filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia mundial. Ponto. Eu conheço alguns estudantes que, na pressa de fazer uma introdução, já pararia aqui. Mas veja que foi dito que esse filme se transformou num marco. Por quê? Eu preciso dizer por quê. É a mesma coisa de você trazer um filme dizendo assim: no filme, O Filho, eu estou inventando, viu? No filme, O Filho, a mãe expulsa o filho de casa. Ponto. E já começa outro período. Oxi, e eu que sou leitora e não tenho conhecimento prévio, eu quero saber, eu quero na minha mesa o que danado esse menino fez para ser expulso de casa, tá? Então, ó, o filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia mundial devido à presença de um elenco majoritariamente negro, né? Era um elenco totalmente negro, mas a candidata, como tinha um bom acervo vocabular, colocou majoritariamente negro.
e a representação da cultura desse grupo étnico, racial, de maneira inovadora e prestigiada. É como a gente estava falando da valorização da cultura negra, esse filme traz o povo negro para outro patamar. Quem assistiu viu que o filme supervalorizava a cultura das pessoas pretas, as culturas ancestrais, e esse exemplo desse filme foi arretado, foi massa demais. É a mesma coisa de você falar sobre trabalho escravo infantil e você trazer uma obra que de fato trate disso, certo? Essa primeira parte, meus amores, meus amados, minhas amoras, eu vou chamar de quê? Contextualização. Lembrem-se, certo? Não é só chegar aqui, jogar o repertório e dar uma carreira sem explicar a importância dele. Trouxe um filme, falei que o filme trata de pessoas pretas e é importante, diga porque ele é importante. Trouxe uma música e disse que um trecho dessa música é interessante, diga qual é o trecho. Trouxe um livro e disse que nesse livro fala sobre crianças, me diga o que é falado sobre crianças, tá? Sempre uma explicação. Kleber, mas aí eu vou ter que ter muitas linhas. Eu já disse aqui, vou dizer de novo, diminua sua letra. Ah, mas é muita, são pouquíssimas linhas. Sim, mas a dificuldade é colocada justamente por isso. São poucas linhas e somente quem escrever bem e trouxer muitos bons argumentos é que vai passar na prova. Então, tu quer passar, não quer? Tu quer tirar uma nota boa, né? Então, diminui essa letra, beleza? Aí nós vamos para a segunda parte, que eu chamo de atualização. Nessa segunda parte, não foi utilizado diretamente um conectivo, eu usaria, mas não tem problema, porque quando a candidata diz assim, fora da ficção, o que é a ficção? O filme que eu acabei de citar, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Olha, meus amores, por que a professora Clébia chama de atualização? Porque eu vou trazer a contextualização no meu segundo período. Ó, terminou aqui um período, eu estou começando outro. No meu segundo período, tanto relacionando a atualidade quanto relacionando ao tema que me foi pedido para escrever. Na introdução, eu preciso deixar claro o tema, tá? E aí, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Mas vamos supor que você tenha usado um filme ou um livro. E o que acontece nesse filme, o que acontece nesse livro é muito semelhante ao que acontece na realidade brasileira. Então, você poderia dizer, ao invés de fora da ficção, você dizer semelhante, minha Nossa Senhora da Escrita, me ajude que vai dar certo. Semelhante à ficção ou ao. Deixa eu escrever assim que é melhor, né? Você vai colocar assim, ó. Olha que beleza. Semelhante ao contexto ficcional. Ficcional porque está dizendo que o que mesmo que acontece no livro, acontece no filme. Aqui ela usou fora da ficção, mas você poderia colocar assim: diferente do contexto ficcional ficcional. Mas lembre-se, meus amores, nesse segundo período, eu tenho que apresentar, eu sou obrigada a apresentar uma expressão, preste atenção, que traga isso para a realidade. No caso dessa candidata, ela usou o que aqui? Ela usou realidade brasileira. Eu poderia ter usado. O cenário apresentado distancia-se da atualidade brasileira ou é diferente do que se apresenta no país hoje. Mas você sempre tem que trazer, certo? Uma expressão que mostre
O contexto que eu apresentei, ele é semelhante ou ele é diferente do que se desenha no país atualmente, certo? Então ela diz assim: fora da ficção, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Haja vista os desafios sustentados pelo sistema de ensino e pelo corpo civil. Aqui é corpo civil, viu? Pelo corpo civil para a valorização da herança africana no Brasil. Olha o pulo do gato. O que foi que eu disse a você? Que depois de trazer a contextualização, eu preciso vir para o segundo período atualizando, ou seja, fazendo um recorte com a realidade do Brasil, mas eu também tenho que relacionar com o tema. E a melhor forma de relacionar o tema é repetir palavras-chave do tema. Ó, aqui, ó. Para a valorização da herança africana no país. Clébia, mas não está errado repetir, não. Não vai ficar cansativo, não. O que foi que eu te disse? Que essa redação tirou quanto? Nota máxima. Então, a banca, ela espera, meu amor, que você traga essa relação e que você mostre que você sabe sobre o que você está escrevendo. Então, você precisa repetir, certo? Você precisa fazer essa repetição. Kleber, só na introdução, no desenvolvimento um, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Se as palavras-chave são valorização da herança africana, você pode tanto repetir desse jeito, como você pode parafrasear. Por exemplo, você pode colocar: por isso, a herança africana não recebe o devido valor. Estou retomando ao tema? Sim. Kleber, na introdução, qual a melhor parte para citar o tema? O período, o segundo período, certo? Depois que você aqui, ó, contextualizou, você vai vir para cá nesse segundo período e lascar o tema, as palavras-chave do tema. Kleber, mas eu já vi que tem gente que gosta de colocar na tese. Ao invés de colocar situações, problema, coloca na tese. Você recomenda? Recomendo. Mas a minha técnica é ensinar a tese a partir do destaque de situações, problema, certo? Vamos lá para a terceira parte, ó. Terminou aqui o terceiro período, certo? Nós temos um período. Deixa eu apagar, porque eu não sei você, mas já estou ficando confusa aqui. Desta bagaceira que eu limpar todos os desenhos. Vamos lá. Agora eu vou limpar para riscar tudo de novo. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só diminuir. Aí a gente tem, né, o primeiro período, que foi a contextualização, e a menina trouxe um filme. Depois nós temos o segundo período, que foi a atualização. Ela tanto relacionou o filme com a realidade brasileira, como ela também relacionou com o tema da redação, que ela colocou bem direitinho aqui para a banca, para os corretores não terem dúvida do que ela está falando. Agora a gente vai para o terceiro período, certo? Sempre começando cada um dos períodos com um conectivo. Kleber, se eu quiser sempre colocar minha tese desse jeito, usando esse conectivo, pode? Pode. Pode, com certeza. Esse conectivo nem é dessa candidata, nem é meu, nem é de ninguém, é da língua portuguesa. Você pode usar, sim. Então, nesse sentido, de modo a atenuar essa situação, que situação é essa aqui, da cultura africana, é preciso analisar o descaso da esfera educacional. Olha, a gente chegando aí no modelo que a professora Kleb ensina. O que é descaso com a esfera educacional? É a situação, problema um. É como se ela olhasse para o tema e dissesse assim: por que não existe a valorização da cultura africana? Ou da herança africana, que aqui ela colocou herança, né? Ah, mas era da herança africana, isso é verdade. Situação problema um, descaso da esfera educacional. E a mentalidade social, né, que continua segregando a população descendente de africanos, seria a situação problema 2. É como se ela tivesse realmente olhado para o tema e pensado:
Por que esse problema ainda acontece? Quais são as causas? Quando eu faço essa delimitação, eu estou escolhendo as minhas situações problema, que precisam ser duas, para que eu tenha um tema para o desenvolvimento um e um tema para o desenvolvimento 2. Suponha que o tema é caminhos para combater o trabalho infantil no Brasil. Aí tu pensa em trabalho infantil como um problema e se faz a seguinte pergunta: por que trabalho infantil ainda existe no Brasil? Por quê? Né? Será que eu poderia listar problemas? Você pode até fazer uma listinha de problemas para escolher melhor as suas situações que você vai colocar na sua tese, porque você precisa escolher isso direitinho, porque você precisa saber falar sobre essas situações problema. Não adianta só colocar uma situação problema maravilhinda quando você nem vai saber trazer para os desenvolvimentos e muito menos colocar uma proposta de intervenção. Beleza? Copiasse, gostasse, amasse, eu também. Tá muito bem explicado, viu? Se tiver qualquer dúvida, tu volta aí sem acelerar e vê que tá massa, tá? Agora é desembestar e escrever. Ah, mas eu já tô com experiência de escrita. Continue assistindo essa aula, viu? Não dê um de doido, de doida, não, que você já tem experiência. Nunca se tem experiência suficiente para escrita. Dona Clarice Lispector escreveu um livro chamado, eu acho, O Lustre. Sabe o que aconteceu? Ela pediu para retirar esse livro de todas as bancas de vendas do Brasil, porque ela achou uma página muito ruim e ela precisava reescrever. Carlos Drummond de Andrade disse que guardava um caderninho da capa preta do lado da sua cama para revisar e diz que rasgava muitos textos e jogava no lixo. Então, a gente está falando aí de dois grandes escritores da literatura brasileira, o próprio Machado de Assis diz que rascunhava várias vezes, e eu tenho, né, dentro dos meus estudos da linguística textual, uma crença de que nenhum texto está finalizado e ninguém sabe tudo definitivamente sobre redação. Eu sou professora de redação há quase 20 anos e todos os anos eu começo com outro espírito e com outros conhecimentos. Então não vem dar uma de doido, não continua assistindo essa aula, tá? Vamos lá, já fizemos essa revisão, né, esse Memorex da introdução. Nós vamos agora dar uma Memorex, né, dar uma revisada no desenvolvimento. Nós vamos dizer para você, de forma muito prática e técnica, que também é importante você organizar quantidade de linhas. Estão lembrados, né? De 6 a 7 linhas para a introdução, porque a introdução não pode ser maior do que os desenvolvimentos e nem do que a conclusão. Mas e os desenvolvimentos, Clébia? Olha, apesar da introdução precisar ser muito organizada, os desenvolvimentos é o momento em que o candidato brilha. É quando você vai trazer todas as informações bem consistentes que você tem para jogar na sua redação. Então, basicamente, você precisa pensar na organização dos dois desenvolvimentos entre 8 e 9 linhas. Cada um desses parágrafos de 8 e 9 linhas você dividir entre 3 ou 4 períodos. Agora lembre-se, viu, mon amour? É importante que os seus desenvolvimentos tenham muitas informações. Kleber, um desenvolvimento com 3 linhas. Se você fizer isso no Enem, volta no outro ano, viu? Porque não vai dar certo, não. O desenvolvimento com 4 linhas, meus amores, tentem trazer informações suficientes para preencher essas 8 ou 9 linhas. Kleber, se eu passar para a 10ª linha, meus amores, meus anjos, dentro dos manuais de produção de texto, o limite máximo de um parágrafo são 8 linhas, mas a banca do Enem ela é legal, ela permite até 9. Se tu passa para 10, tu já está excedendo, né? Tu já está abusando da boa vontade. Então, basicamente, dentro da estrutura das ideias, no desenvolvimento você vai trazer, né, um tópico frasal, que é o seu ponto de vista, ou iniciar o assunto do seu parágrafo. Você vai trazer um repertório que relacione-se com um tema. Kleber, se eu já quiser, ao invés de começar um ponto de vista no tópico frasal,
com uma frase bem pequenininha. Eu já posso começar apresentando o meu repertório? Pode sim. Você pode usar um exemplo, caso haja necessidade, e você tem que apresentar uma análise crítica. Kleber, análise crítica de quê? Do repertório. Você não já disse a tu que dentro de um parágrafo tu vai ter que argumentar e depois, quer dizer, desculpa, você. Pode ser. Não precisa ser nessa mesma ordem, não. Você vai dissertar e depois você vai argumentar. Então, o repertório é a dissertação, certo? E o argumento é a análise crítica. Vamos supor que no desenvolvimento um você colocou dados da quantidade de crianças que ainda estão em trabalho no Brasil. Você acabou de apresentar esses números, você vai dizer que diante desses números, o que é que se pode, qual a ideia que se pode retirar diante desses números, tá? Mas peraí, segura as pontas aí. Deixa eu te mostrar a continuação desse texto, que a gente já viu a introdução, para ficar mais claro para você, tá? Bora simbora. Aí, eu tenho, olha que beleza de desenvolvimento. Beleza esse desenvolvimento. Nesse caso, foram feitos 4 períodos. E você olha e diz assim: isso aqui é só o desenvolvimento um? Sim, meus amores, só o desenvolvimento um. Lembram que eu disse para vocês, né? Eu acho que eu falo muito sobre isso, sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Essa foi um dos repertórios utilizados aqui. Eu não gostei muito dela ter trazido Bauman, né? Quem me conhece sabe que eu faço várias críticas a Bauman. Peraí, não é críticas a Bauman, não, porque eu não estou à altura de Bauman, da teoria e do que ele escreveu para criticá-lo. Eu critico a banalização das teorias de Bauman na redação. Mas ela fez uma relação arretada, porque ela trouxe uma teoria de Bauman que fala sobre as instituições zumbi. E aí ela fala da BNCC, que é um documento da educação brasileira. Então ela falou do Ministério da Educação como uma instituição zumbi, tá? Bora lá entender essa estrutura. Ela começou colocando um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É? Como lá em cima, volta, Kleber, volta para ficar mais fácil, tá? Como aqui o tema foi descaso da esfera educacional. O correto é que eu comece o desenvolvimento um com a situação problema um e que comece o desenvolvimento 2 com a situação problema 2. Não é isso? Então, já que ela estava falando que existe um descaso da esfera educacional, ela começou o desenvolvimento um com esse tópico frasal, dizendo: de início, que também pode ser utilizado como um conectivo bastante funcional. Kleber, por que de início? Eu vou rir. Porque tu está iniciando, né? De início, convém ressaltar a negligência do setor instrucional preponderantemente para minimizar o combate do desprestígio das heranças africanas no Brasil. Claro que ela trouxe um vocabulário muito barroco, muito, como é que eu posso dizer, muito rebuscado para a redação. Não precisava disso, não, viu? Não foi por causa disso que ela tirou 1.000, não. Foi por causa da organização das ideias. O que é que ela queria dizer aqui? De início, convém pontuar que as escolas brasileiras não estão oferecendo medidas para combater a falta de valorização das heranças africanas, mas ela usou desprestígio e preponderantemente para minimizar. Precisa desse vocabulário, não, né? Mas tu já entendeu o que ela quis dizer. Aí ela disse: essa inoperância, o que é essa inoperância? Essa falta, né, de ação do setor educacional, que ela botou instrucional, mas poderia ser aqui, ó, educacional, essa inoperância, quando os órgãos públicos eles não funcionam como deveria, é muito comum no setor jurídico que se use o termo inoperante, não está operando como deveria, não está atuando como deveria. Então, essa inoperância
decorre da precariedade da atuação das escolas nacionais, principalmente das públicas, para o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, que é o que eu já mencionei aqui para vocês, a BNCC. BNCC, explicando novamente, é como se fosse o documento, é como se fosse, não, é o documento mais importante da educação brasileira. Toda mudança que o Ministério da Educação for fazer, ele vai ter que alterar a Base Nacional Comum Curricular. É a mesma coisa das leis brasileiras. Vai alterar a Constituição, todos os poderes só podem fazer uma nova legislação ou adicionar quando existe emenda constitucional, ou seja, uma alteração dentro do nosso documento máximo, que é a Constituição. Então, é como se fosse a Constituição da Educação, certo? Então, tá vendo como é importante ter esse conhecimento? Aí ela explica o que é documento normativo da grade educacional brasileira, no que tange a abordagem histórica dos povos africanos, com ensino aprofundado e que exalte as suas contribuições culturais, tendo em vista o lecionamento, olha, tendo em vista aulas, muitas vezes superficiais e eurocêntricas, né? Porque a gente ainda tem os livros de história com essa tendência de mostrar essa herança da cultura africana mais pelo olhar do europeu, e não contando que não foi só a escravidão, né? Foi toda uma cultura que nós temos hoje, que foi trazida pelos africanos, e que antes dos africanos serem sequestrados e escravizados, existia toda uma cultura que era produzida. Né? A história no Brasil é contada do ponto de vista eurocêntrico, porque a gente só começa a falar da escravidão. É como se não tivesse história antes e nem história depois, certo? Foi bom, ela brilhou aqui? Brilhou muito. Por quê? Qual era a situação? Problema um, a negligência do ensino, da educação brasileira. Ela falou disso nesse parágrafo? Sim. Só que aí ela também trouxe mais um repertório. Clébia, falar da BNCC já seria um repertório? Já. Já seria um repertório. Inclusive, ela já podia até finalizar aqui, ó, o parágrafo. Mas ela quis mostrar que tinha conhecimento, ela deve ter decorado esse argumento do Bauman, como muita gente decorou, e pensou: não, tem que botar Bauman aqui nessa redação de todo jeito. Mas eu quero dizer para vocês que ela pontuou nesse parágrafo, não porque ela citou Bauman, mas porque ela trouxe a discussão coerente com o que ela citou na tese, ela trouxe um repertório que foi citar a BNCC. O Balma aqui foi só um agrado, que eu nem sei se a banca prestou muita atenção, porque nem precisava mais. Aí ela diz assim: de fato, essa conjuntura, lembrando, viu, meus amores, toda vez que eu terminar um período, eu devo começar um novo período com um conectivo. Aqui ela usou essa conjuntura. Justifica-se na insuficiência da capacitação dos professores e na vigência de uma didática passiva e voltada para o vestibular, o que torna tais instituições possíveis de serem consideradas como um estado de zumbi, conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, já que se afastam de seus objetivos principais, isto é, de formação social do aluno. Isso que ela trouxe aqui foi muito bom, mas já estava pontuado a partir do que ela apresentou anteriormente. É importante dizer que aqui tem uma citação de Bauman, que eu fico com muita, não é raiva, mas eu fico muito contrariada quando o estudante acha que só tem Bauman para citar na redação. Mas eu queria dizer que aqui foi espetaculoso da parte dela, pelo fato dela não trazer uma citação. Ela decorou essas ideias de Bauman, mas ela não trouxe uma citação direta, ela trouxe uma citação indireta. Ela disse, com as palavras dela, sobre as ideias de Bauman e disse assim, conforme o sociólogo Bauman. Ela não trouxe uma citação como ele disse, ela trouxe uma citação, preste atenção, ela trouxe uma citação como ela entendeu, certo? Como ela entendeu e citou aqui. É a mesma coisa de você aprender
o pensamento de Paulo Freire, quando se fala de educação. Paulo Freire diz que a educação sem sentido, ela não vai promover a aprendizagem. Eu estou dizendo do meu jeito. Paulo Freire disse de outro jeito, mas eu estou tentando explicar o pensamento dele. Fica mais fácil para mim lembrar? Fica. Então, se você vai colocar algum estudioso que tenha a ver com o tema da sua redação, tente fazer isso de forma indireta, é mais legal, porque a banca vai entender que você colocou porque você conseguiu de fato relacionar. Mas duvido que esta menina não tenha treinado toda a redação dela para falar sobre Bauman. E eu, Kleber, posso pegar alguns repertórios assim, em algumas redações, repeti-los, se couber? Lógico. São repertórios funcionais, não repertório coringa que serve para tudo, viu? E aí ela finaliza o desenvolvimento um dizendo assim: com efeito, diante dessa falta de conhecimento, e ela está falando da falta de conhecimento aqui, dos professores e das escolas que não repassam esse conhecimento, fomenta-se a criação de estereótipos e a invisibilidade de personalidades negras importantes, prejudicando a representatividade e a valorização dessa comunidade, além de ser um risco à preservação de outros costumes. Falamos de muita coisa aqui, mas eu queria que vocês destacassem para mim. Aí, olha aí, teve de novo, como teve na introdução, menção, ela mencionou o tema? Sim. Onde foi que ela mencionou o tema? Ela mencionou no início, né, do parágrafo, mas ela não fez isso assim, como é que eu posso dizer? Ela não fez isso de forma direta. Ela falou combate do desprestígio das heranças africanas. E aqui no final ela falou representatividade e valorização dessa comunidade. Que comunidade? A comunidade africana. Ou seja, é importante fazer essa repetição dentro de todos os parágrafos? É. Vai ficar repetitivo? Não, meu amor, vai ficar coerente. É como se cada parágrafo você estivesse lembrando ao corretor que você não perdeu o foco. Beleza? Gostasse? Amasse? Pois olha, deixa eu mostrar o desenvolvimento 2. Estás com sono já aí, né? Duvido que tu não esteja aí com sono. Cochilando, cochilando. Veja a aula toda, viu? Para ficar toda na sua cabeça. Deixa eu tomar água de novo. Misericórdia, que calor. Não deixa para ver depois, não, viu? Termine agora de ver a aula. Novamente, nesse parágrafo, desculpa, ela fez em 4 períodos, ó. Eu até marquei aqui. Ela fez um período, deixa eu pegar aqui meu lápis. Ela fez, né? Ó, um período aqui. Lá, 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 2 períodos, 3 períodos, 4 e 5 períodos. É excessiva a quantidade de períodos que ela colocou. Mas é porque ela começou com um tópico frasal e ela colocou uma frase de efeito no final, que você pode colocar ou não. Eu, particularmente, acho que 4 períodos está ótimo, para não ficar períodos tão pequenininhos como tem aqui. Ó, ó como esse é pequenininho. Ó. E olha como esse é pequenininho também. 4 períodos está ótimo. Aí vamos lá. Aí ela começa o segundo desenvolvimento com, além disso, ó, eu vou dizer uma coisa a vocês, desenvolvimento 2. Eu acho arretado começar com além disso, porque é como se você estivesse dizendo, além disso que eu acabei de citar, eu tenho um monte de outra coisa para citar. Mas deixa eu lembrar tu que se tu já usou além disso dentro do texto ou em outro período, te resta usar outro sim. Eu nunca ouvi falar, ou nem me lembrava, Kleber. Que conectivo é esse? Significa o quê? Além disso. É o mesmo que além disso. Então, como eu sei que tu vai precisar de além disso, mais de uma vez, se tu perder a possibilidade de colocar aqui no desenvolvimento 2, tu começa com outro sim. Lembrando, depois de conectivo, virgulina, ok? Sempre colocar uma vírgula. E aí ela diz assim:
Além disso, é válido destacar que o imaginário social cria uma configuração propícia para a permanência dos entraves a esse grupo étnico racial. Esse é um tópico frasal que eu tiraria. É como se ela estivesse repetindo muita coisa, tá? Mas além disso, verifica-se a persistência de atitudes de discriminação, mas enfim, né? Ó, terminou um período conectivo. Isso ocorre pois verifica-se a persistência de atitudes de discriminação contra a afirmação das influências herdadas na aparência e nas atividades sociais por indivíduos afrodescendentes. A exemplo do preconceito associado aos cabelos crespos, às religiões de matriz africana, respectivamente, tanto um como o outro. Mas deixa eu fazer uma pausa. Bora lá conferir qual foi a situação problema 2, a mentalidade social como causa dessa falta de valorização da cultura africana. E aqui ela está falando da mentalidade social, quando ela diz assim: exemplo do preconceito associado aos cabelos crespos, às religiões de matriz africana, entre outros preconceitos imbecis, ridículos, idiotas e equivocados. Clébia, mas essas palavras são muito duras de se dizer. Meus amores, vejam, tudo seria resolvido com diálogo e respeito. Ah, mas eu tenho que tolerar. Não, não é tolerar, não, é respeitar. Tolerar parece que é uma questão de, sei lá, né? Você está fazendo aquilo com raiva. Não, você tem que respeitar. Todo mundo tem espaço nessa sociedade. E a redação do Enem, que é justamente esse tipo de posicionamento. Um posicionamento social de que você sabe o seu papel como cidadão, que é viver respeitando os demais, para que os seus direitos sejam garantidos, assim como os dos outros também, assim como as outras pessoas também têm o direito de usufruir dos seus direitos constitucionais, tá? Aí, evidentemente, tal prisma, eu acho que esse repertório é tudo decorado, mas enfim, né? Evidentemente, tal prisma fundamenta-se em resquícios do passado colonial e imperial do país. Ela está falando da mentalidade do povo, está dizendo o que é que essa mentalidade provoca e está mostrando qual é a herança dessa mentalidade, em que se vigorava a desvalorização e a desumanização de pessoas negras em um contexto escravocrata. Terminou o período conectivo. Por conseguinte, o enraizamento desse pensamento e sua consequente naturalização mostra-se responsáveis por altos, eu acho que era altos índices de violência simbólica. Chegou para mim um rascunho assim, viu, meus amores? Aí eu transcrevi assim: como atribuição dessas heranças pejorativas. Dessa forma, observa-se o prejuízo à inclusão dessa população, a qual perde suas individualidades. Esse é um parágrafo que, para mim, é problemático. A banca entendeu como um parágrafo que traz um repertório consistente e comprovado. Eu acredito, e fazendo análise junto com outros professores, que o que seria considerado aqui, o que seria considerado aqui, como é que eu posso dizer, um repertório consistente seria a questão. Ai, desculpa, eu estou no parágrafo na frente, deixa eu voltar aqui. Seria o conhecimento histórico que ela colocou, mesmo sem uma fonte assim. Ela poderia ter dito conforme os livros de história, conforme os historiadores, que ela coloca aqui, ó, fundamenta-se em resquícios do passado colonial e imperial do país, em que se vigorava a desvalorização e desumanização de pessoas negras. É como se ela tivesse pegado essa parte aqui da redação dela, certo? Essa parte aqui da redação dela, e a gente vai entender como o repertório. Eu acredito, no meu conhecimento, e até porque houve muitas críticas à banca o ano passado, que a banca não considerou que deveria ter mais profundidade de reflexão quando se fala dissertação. Porém, por outro lado,
ela conseguiu uma coerência perfeita com o que ela disse que ia abordar lá na tese. Ela disse que ia falar do pensamento equivocado das pessoas em relação às pessoas que carregam a herança negra, e ela fez isso muito bem. Então, acredito que a banca, ela supervalorizou esse outro aspecto, que foi a manutenção da perfeita coerência. Gostasse, anotasse, pois olha, logo, logo esse tema vai estar na plataforma para você enviar sua redação. E o tema dessa semana, nós vamos falar sobre infância. É muito importante que, quando você olhe para o tema, você pense qual é o eixo relacionado a esse tema, tá? Nesse caso, seria direitos humanos e cidadania, porque no Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é o agente que você vai colocar na sua conclusão para intervir nesse problema, tem que cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Então, lá vem a professora novamente repetindo o que o Enem faz muito, que é falando dos desafios. Se a prova está me pedindo para falar de desafios, significa que é importante que eu pense na situação problema. Eu estou com um lápis aqui que não faz o desenho de letra, esse muito menos. Vamos lá. Você vai pensar na situação problema um e você vai pensar também na situação problema 2, certo? Você vai colocar tanto situação problema um como situação problema 2, porque você precisa apresentar quais são esses desafios. Mas esses desafios para quê? Erradicar, certo? Erradicar é acabar. Claro que a gente sabe que não vai acabar com o trabalho infantil no Brasil. Lembrando que, segundo a ONU e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é menor de idade até se completar 18 anos. Mas lembrem-se, trabalho infantil no Brasil é permitido quando esse trabalho respeita a formação educativa do jovem. Tem trabalho, existe o programa Jovem Aprendiz. E o que é o requisito? O jovem aprendiz precisa estar matriculado e tirando boas notas. O que não se permite é que exista trabalho para menores, de idade menor mesmo, crianças que ainda estão na formação e precisam viver a infância de forma integral, e quando esse trabalho também compromete as questões físicas, cognitivas e todo um futuro da criança, certo? Mas lembrando que a jovens e adolescentes a partir do nono ano, se eu não me engano, que já está o quê? Com 14, 15 anos, se pode entrar no programa Jovem Aprendiz, desde que esteja estudando. De 15 para baixo é considerado o comprometimento cognitivo, físico e emocional dos jovens e das crianças, tá? Vamos lá para a gente organizar essa redação e já seguir esses preceitos aí deixados por esse texto, que tirou nota 1000. A gente só mostrou introdução e desenvolvimentos, porque a gente vai deixar a conclusão para revisar em outras etapas. Vamos lá. Eu trouxe também, né, uma prova de que o Enem já tratou da infância 3 vezes. Eu já mostrei isso, já devo ter falado isso. Se eu não falei, estou repetindo. E se eu estou repetindo, respeite a professora, que o professor gosta de repetir. O Enem já tratou de infância 3 vezes. Já trouxe. Primeira vez foi a importância dos direitos da criança e do adolescente, que foi quando o Estatuto da Criança completou 20 anos, da criança e do adolescente completou 20 anos, e depois, posteriormente, em 2005, o tema foi o trabalho infantil na realidade brasileira, e aí é 2005. Sabe que em 2025 não seria importante a gente discutir isso de novo? E o Enem também trouxe publicidade infantil em questão no Brasil, lembrando que quando o Enem trouxe publicidade infantil, nós ainda tínhamos uma realidade no Brasil em que essa publicidade chegava para os estudantes através da TV, tá? Então vamos lá. Publicidade infantil em questão no Brasil, o trabalho infantil na realidade brasileira.
Algumas informações, certo? Que você pode usar na sua introdução. Lembra que na tua introdução tu precisa dissertar, tu precisa trazer um repertório, tu precisa contextualizar. Olha aqui. Nada mais importante do que começar a falar de uma redação sobre infância, citando o documento que deve garantir os direitos da criança e do adolescente, que é o Estatuto da Criança. O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? Que toda criança e adolescente tem direito à educação, ao lazer, à cultura e à convivência familiar e comunitária. E aí, o que que acontece? Quando a criança, muito cedo, é colocada no trabalho, que muitas vezes diz respeito até sua capacidade física, a criança está deixando de usufruir todo o direito que ela tem, que é a educação, porque muitas vezes não vai para a escola, e muitas vezes, se vai para a escola, vai cansado. Eu já tive estudantes que, à tarde, a única vez que eu trabalhei com ensino fundamental 2 era crianças da zona rural, aqui próximo a Garanhuns. Eles assim, meio que era muito como, era como se eles já tivessem se acostumado. Mas eles chegavam à tarde cansadinhos e aqui assim, vermelhinho do sol, porque eles disseram que ajudaram em casa, ajudaram na lida, ajudaram no trabalho do sítio. Mas quando isso compromete o lazer, a cultura, a convivência com a sociedade, aí está comprometendo a infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que esse é um ato criminoso. Quem deve garantir e assegurar esses direitos para todas as crianças do Brasil? O Estado, né? No caso, o Estado-Federação, as esferas governamentais, a família e a sociedade. No caso do desrespeito, colocando crianças para trabalhar, não respeitando sua integridade física, psíquica, cognitiva, os responsabilizados serão os pais, certo? Mas no Brasil, atualmente, a gente reduziu muito esse tipo de problema e por causa do projeto, né, do projeto de assistência social, que é o Bolsa Família. Por mais que se fale do Bolsa Família e se fale de forma equivocada, porque é preciso investigar também quais são os benefícios, o Bolsa Família foi um projeto importantíssimo no Brasil para reduzir de forma drástica o trabalho infantil, tá? Então aí, ó, uma informação para tu já colocar na tua introdução. Vou trazer outra informação também que tanto você pode usar na sua introdução quanto no seu desenvolvimento. Só que é importante dizer, ó, eu mostrei para vocês aquele tema do Enem, né? Que caiu no Enem, Enem 2005. Quando o Enem trata de problemas sociais brasileiros, é muito comum que um dos gêneros textuais que venha no texto de apoio seja um infográfico. Números retirados de uma instituição que você vai poder usar em algum texto seu. Oxi, e eu não vou estar copiando, não? Não, porque se tem a fonte, você pode utilizar. Por exemplo, é muito comum que na prova do Enem, o próprio Enem já traga fontes como o IBGE apresentando números, que é só para dizer ao candidato: ei, não dá de doido, não, viu? Se o problema é sério, o problema é grande, olha aqui os números. E de acordo com o IBGE, 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 até gritei agora, né? E 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Lembre-se, trabalho infantil, por exemplo, ô professora, 17 anos trabalhando e não já devia trabalhar, não? Quando o trabalho compromete as questões físicas, cognitivas e emocionais, psicológicas, não é trabalho infantil e é trabalho criminoso. Muitas vezes em condição de risco e sem acesso à educação. Então, se estiver trabalhando e tiver em acesso à educação, tá tudo bem? Tá. Por isso existe o jovem aprendiz. Entenderam? Outra informação que vocês também podem utilizar para colocar na redação de vocês. Não dá, tanto no desenvolvimento um como no desenvolvimento 2. Não dá para falar sobre direitos da criança sem mencionar a Unicef, que é um instituto da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, sem mencionar o que é que a Unicef tenta.
Ela tenta mobilizar e conscientizar todos os países para essa prática de trabalho. Kleber, existem muitos países, ou é só no Brasil, por causa de toda a nossa desigualdade? Não, existem muitos países que, de fato, o trabalho infantil já faz parte da cultura. A Unicef diz o seguinte: trabalho infantil priva as crianças de sua infância, potencial e dignidade, e é prejudicada ao seu desenvolvimento físico e mental. Claro que a gente vai escutar de muita gente: eu trabalhei, ajudei e me tornei um homem de família. Eu trabalhei desde os 12 anos ajudando minha mãe e não tenho prejuízos nenhum. Aparentemente, pode não ter nenhum prejuízo, mas vai ter. Vai ter. Teve um prejuízo cognitivo, ou não conseguiu terminar os estudos, ou nem fez uma faculdade. Vai ter. Claro que tem muita gente que começou a ajudar os pais muito cedo e que tiveram, sei lá, um bom progresso no trabalho. Vai. Mas a dignidade de uma criança não pode ser comprometida. É lei no Brasil. Mas eu tenho um tio, o meu pai. É lei. É lei. Não adianta você ter amostragens, casos que você conheça. É lei. E eu e você, como cidadão brasileiro, como cidadãs brasileiras, precisamos respeitar a lei. É isso. Se você não concorda, não coloque na redação, coloque o que os corretores querem, que é você concordando com a lei. Outra informação, porque eu sei que muita gente gosta de colocar discursos de autoridade, as famigeradas citações, eu trouxe o Kailash Satyarthi. Ele é um ativista indiano que ganhou em 2014 o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que ele fazia lá na Índia em relação às crianças em situação de trabalho, e principalmente as crianças em situação muito degradante de trabalho. O que é que o Kailash Satyarthi diz? Professora, eu posso até usar esse moço aí na minha redação. O problema vai ser como danado eu vou aprender a escrever o nome dele. Oxi, e tu não aprendeu a escrever o nome sei lá, dos cantores aí, não sei quem, Safadão, Danadão, não sei quem, Wesley, aprende sim, tá? É uma citação que eu acho que você deve colocar aí no seu caderninho de repertórios, porque a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um ativista que ganhou um prêmio Nobel, é um prêmio mundial, por reconhecer que o trabalho que ele fez para retirar as crianças da situação de trabalho infantil é importante. E aí ele diz o seguinte: nenhuma criança deveria ter que escolher entre comida e educação, ou entre sobrevivência e dignidade, porque a gente sabe que em alguns contextos, criança que trabalha é porque ela precisa escolher a comida e não a educação. É uma citação direta que eu acho que se você resolver parafrasear, reescrever, escreva do seu jeito. Mas eu não vou decorar o nome desse homem. Escreva na sua testa, escreva na sua perna, escreva todo dia. Mas são autoridades mundiais que você tem obrigação de conhecer. Tá bom? Tá certo? Gostasse? Pois olha, deixa eu te dizer mais uma coisa. Nós encerramos a nossa aula por aqui. Brevemente, esse tema vai estar na plataforma para envio. E eu quero te dizer que não deixa de escrever. Não adianta assistir nenhuma aula de redação. Da melhor, da pior, da mais bonita professora de redação, se você não escreve. Deixa eu até ajeitar meu piercing aqui, ó. Porque às vezes eu tô com um piercing assim e as pessoas pensam que é uma meleca no meu nariz, mas não é não, viu? É o piercing aqui, ó. Será que alguém já assistiu a aula gravada pensando, eita, a professora tá com uma meleca no nariz? Tô não, viu? É meu piercing. E aí é muito importante, porque a prática é que vai fazer com que eu te ajude a evoluir. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e escrever se aprende escrevendo. Tchau, gente!